Você já se perguntou qual a origem de todas as batalhas espirituais? Qual a origem, aonde tem o início os cativeiros espirituais na sua vida? O que eu vou revelar aqui para você hoje, pouquíssimas pessoas conhecem. Mas a partir de hoje haverá uma mudança drástica na sua vida. E o melhor, você sairá dos cativeiros espirituais e mentais. Existem três fontes de pensamentos. A primeira fonte é Deus. A segunda fonte é você mesmo, você é capaz de gerar pensamentos. E a terceira fonte é essa que nós vamos nos deter. O diabo, o inimigo, ele tem a capacidade de plantar pensamentos na vida das pessoas. Isso mesmo. Ele tem a capacidade e ele faz com que aconteça. A partir daquele momento que um pensamento é plantado, o pensamento é uma semente que é plantado na sua mente, você começa a ter um padrão de ser, um padrão comportamental. Você já parou para pensar? Já se perguntou de onde que está vindo este pensamento? Quando você começa, por exemplo, um empreendimento, de repente você diz assim: isso não é para mim. Uma voz dentro da sua mente diz assim: isso não é para mim. Lá no fundo eu sei que não vai dar certo. Tudo que eu começo eu não termino. Você já parou para pensar quantas vezes você quis fazer um vestibular, passar no vestibular, ir para uma faculdade, mas de repente, lá dentro da sua mente vem aquela voz lá no fundo: isso não é para você. Seu pai não conseguiu, sua mãe não conseguiu, não é para você. Quantas vezes você quis abrir o seu próprio negócio, o seu empreendimento, e de repente aquele pensamento surge de novo: e isso não é para você. Quantas vezes esses pensamentos conduziram e estão conduzindo a sua vida? A origem dele é uma só: sementes de pensamentos que foram plantadas na sua mente, talvez na infância, ao longo do dia. Todos os dias você deve cuidar e guardar a sua mente. Olha o que a palavra de Deus diz: que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo não tem pobreza, não tem miséria, não tem escassez, não tem falta, não tem derrota. A mente de Cristo é o governo de Deus, é o reino de Deus. Então, preste muita atenção, tome muito cuidado com aquilo que você ouve das outras pessoas. Clica aqui no compartilhar e envia para mais alguém, as pessoas que você ama, porque vai fazer toda a diferença na vida delas o que eu estou revelando aqui para vocês agora. As fontes de pensamentos, mas esta fonte que o inimigo usa, ele utiliza ferramenta humana. As pessoas são ferramentas em que o inimigo usa para plantar sementes de pensamentos na sua vida. Sim, pessoas que entram na sua casa com segundas intenções. E geralmente são pessoas que você conhece. Geralmente são pessoas que você está próximo, pessoas que você caminha junto, pessoas que estão no dia a dia com você. Geralmente são pessoas do seu grau parentesco, não são pessoas distantes. São pessoas, exemplo, você compra uma casa, aí você convida uma amiga que vai lá visitar a sua casa e de repente esta amiga começa a dizer: que casa linda, eu gostaria de ter uma casa como esta, um dia eu vou ter uma casa como esta. Na verdade, na maioria das vezes estas palavras vêm carregadas de segundas intenções, carregadas de invejas. Ela não quer uma casa igual à sua, ele quer a sua. Ela não quer um marido, uma esposa, um esposo igual ao seu. Ela quer o seu. A sua esposa, ele quer a sua esposa, a sua família, os seus filhos. Tome muito cuidado com isso. O inimigo planta sementes de dúvidas, planta semente de miséria, planta semente de confusão. Você conta o teu segredo para alguém, você não deve contar. Deve guardar em Cristo Jesus até que se realize e deixe que as pessoas vejam por si só. Exemplo, José sonhou o sonho e ele foi e contou para os seus irmãos. O que seus irmãos fizeram? Jogaram José dentro da cisterna, venderam para o Egito. É lógico que Deus utilizou tudo isso para levar José para o propósito. Mas o ponto aqui é que você não deve falar. A inveja, ela vai fazer com que você seja brecado, com que você ande com o freio de mão puxado, as coisas não se desenvolvem.
A palavra de Deus também diz que a inveja é como o pecado de feitiçaria. E a inveja, ela é pronunciada, ela vem à tona através de palavras, de ações. Então pare para pensar. Talvez na sua infância, imagine você dentro de um lar desestruturado, um lar beirando a miséria, que seus pais não tinham, talvez, condições financeiras para dar uma qualidade de vida melhor. E tudo que você falava, pai, compra um brinquedo, mãe, vamos fazer isso. O que falava? Fica quieto, menino, nós não temos dinheiro. Aí você cresceu ouvindo, nós não temos dinheiro. Isso não é para você, você não vai conseguir. Pessoas colocando programas na sua mente, exatamente isso, instalando programas na sua mente através de palavras. Palavras, elas instalam programas. Então nós vamos fazer hoje o quê? Você vai deletar, você vai lá no cachê hoje da sua alma, da sua mente, vai limpar o cachê, vai zerar. Você não limpa o cachê do celular quando ele está pesado, ele vai rodando pesado, não digita direito. Você vai lá no cachê, você desinstala alguns aplicativos que você não utiliza mais, aplicativos velhos, passados, você desinstala ele e faz a limpeza do cachê. Não é isso que você faz? Você deve fazer exatamente isso na sua mente. Desinstalar aplicativos velhos, antigos, ultrapassados, aplicativos que não fazem mais sentido para você. Palavras que foram ditas. E estas palavras, elas vão fazer com que você se torne uma pessoa para a qual você não nasceu para ser. Você nasceu para ser aquilo que Deus falou que você é. Ponto. Mas a partir do momento que você começa a agir, a se comportar de uma tal maneira, você deve parar e pensar: por que eu estou agindo assim? Por que tudo que eu começo eu não termino? Por que eu tenho altos e baixos? A vida parece uma gangorra, não é mesmo? Altos e baixos, altos e baixos. Você deve parar e se perguntar: por que está acontecendo isso comigo? No final, nós vamos fazer uma oração aqui, a oração de Efésios 6, a armadura de Deus. Esta oração é poderosa. Depois desta oração, a sua vida não será mais a mesma. Eu vou ensinar você a fazer essa oração. Então, se isso está sendo importante para você, está falando contigo, dê o like e escreva aqui embaixo: eu creio, eu recebo. As palavras, elas são plantadas e elas são como programas. É igual você pegar um programa e instalar um novo programa em um computador. Palavras fazem isso. E a partir dali você começa a agir de tal maneira, a partir dali você começa a se comportar de tal maneira e você não sabe a origem. E eu estou lhe revelando agora as palavras. Existe uma passagem bíblica em Marcos, capítulo de número 8, muito interessante, que Jesus chega em uma aldeia chamada Betsaida. E nessa aldeia existe um cego. E as pessoas trazem aquele cego para que Jesus o curasse. Mas o importante aqui, o que me chamou a atenção, é que Jesus pega na mão daquele cego e tira fora daquele povoado, leva fora daquela aldeia e lá longe de todos, fora da aldeia onde ele morava, fora do povoado, longe da vista das pessoas, Jesus faz o milagre e aquele homem começa a ver. Jesus abre-lhe os olhos. Aí, o importante, o ponto que me chamou mais atenção em Marcos 8, quando Jesus diz assim para aquele cego: não entres mais no povoado, não torne a entrar dentro daquela aldeia, vá para outro lugar. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus proibiu aquele homem, após ele receber o milagre, de entrar novamente dentro daquela aldeia? E por que Jesus tira ele de lá para fazer o milagre? Não poderia ter feito lá dentro, à vista de todas aquelas pessoas? Aqui que nós temos que entender. Aquele homem era conhecido como o cego. Aquele homem era chamado pelas pessoas o cego. Você conhece o cego? Ah, é o cego, aquele que nasceu já cego, aquele que é assim. As pessoas, elas falam coisas que vão implantando pensamentos na sua mente. Você vai ouvindo tudo aquilo e você diz: ah, eu sou assim mesmo. Não é para mim, eu não consigo.
eu não vou dar conta disso. Então, aquilo tudo vai sendo implantado através de palavras. O que Jesus fez foi tirar aquela pessoa do meio e realizar o milagre fora. Talvez Jesus esteja tirando você de um ambiente, e com certeza está, e levando você para outro ambiente. Você não chegou aqui por acaso. Você está aqui porque Deus quer tirar você de dentro de um ecossistema prisional, de dentro de um ecossistema onde as pessoas apelidaram você. Ah, lá vai aquele que está tentando mais uma vez abrir empresa. Lá vai o sonhador, né? Como eles falaram para José. Olha o sonhador. Olha a pessoa que sonha alto. Coitado dele, coitado dela. Nunca vai se casar, nunca é feliz, nunca rompe. Sempre quando eu olho para aquela pessoa está na mesma. Então as pessoas plantam palavras. Algumas fazem isto conscientemente, intencionalmente e vêm carregadas de inveja. Outras não fazem por mal, mas palavras são sementes. Você não deve dar ouvidos para as pessoas, para aquilo que elas estão dizendo de mal ao seu respeito. Você não é aquilo que as pessoas estão falando. Preste atenção nisso aqui. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. A maneira que você está vivendo agora, 80% dela ou mais, o seu comportamento foi ditado por palavras de pessoas que talvez você conheça, talvez de parentes, amigos, a maneira de você ser. Você deve deletar tudo isso agora. Deletar definitivamente da sua vida, arrancar estas palavras fora. Para isso, Jesus ele vai fazer um milagre na sua vida, tirando você do meio onde você está. Não tornes a entrar naquela aldeia, naquele povoado, naquele ecossistema após Jesus curar você, fazer um milagre. Você tem que andar para frente. Você tem que seguir em frente. Palavras são sementes que o inimigo usa de pessoas invejosas ou não para plantar programas na sua mente. A partir dali você começa a viver de tal forma e você acha que é normal. Você acha que é normal uma pessoa fazer, abrir 10, 20, 30, 50 vezes a empresa e todas elas falirem? É lógico que tem a tentativa de empresários que estão começando, 1, 2, 3, 4, mas a vida inteira. Você acha normal isso? Você acha normal você estar enfermo por anos? Você acha normal o ciclo se repetir? Você acha normal a cada 6 meses aparecer uma enfermidade nova? E as pessoas já apelidaram você, o enfermo. Ah, lá vai aquele que sempre tem uma enfermidade, aquele que carrega dores. Você acha normal isso aí? Não é normal. Deus não fez você para isso. Você vai ser livre hoje desse cativeiro. Nós vamos fazer a oração de Efésios 6. E todos os dias você vai fazer esta oração de Efésios 6 que eu vou ensinar você aqui. E você vai sair desse cativeiro, esse padrão mental, esse cativeiro espiritual. Então, como que funciona? O inimigo coloca uma pessoa, carrega aquela pessoa de sentimento de inveja, e a pessoa vai, e ele traz as palavras. Por que a maioria das pessoas não consegue perceber? Porque o inimigo apresenta aquelas palavras no embrulho de elogio. Nossa, que casa linda, que família linda. Aí você fala, muito obrigado. Mas no fundo, vem carregado de inveja. Você não percebe porque você olha para o embrulho, o elogio. Mas você deve pedir discernimento a Deus, ao Espírito Santo. O que é que tem dentro deste embrulho? Qual é a intenção destas palavras? Por que eu estou ouvindo isso? Algo que eu vou te ensinar agora, que vai trazer libertação para você também, quando um pensamento for repetitivo na sua mente, todos os dias você levanta, está pensando nele, vai dormir, está pensando nele, trabalha, passa o dia pensando naquele pensamento, você tem que parar e colocar um ponto de interrogação, acender a luz de alerta. Se aquele pensamento não está conectado com o sentimento do seu coração e você se sente incomodado com aquilo,
provavelmente 99% de chance de que esse pensamento seja um pensamento proveniente de segundas intenções carregados de inveja. Você sente um desconforto no seu coração. O coração está apontando, dizendo, um alerta para este pensamento. Um alerta para esta palavra. Não sai da sua cabeça, você tem que parar e perguntar ao Espírito Santo, o que é isto? Neste momento vai cair por terra. Você vai colocar em prática hoje. Nós vamos fazer a oração agora de Efésios 6 e eu vou pedir para que você, se você não compartilhou ainda, compartilhe agora com mais pessoas e escreva aqui embaixo, eu sou liberto. Escreva também, eu creio. Envia para mais alguém. Nós vamos fazer a oração agora. Nesta oração você vai fazer todos os dias. Todos os dias você vai fazer essa oração. Nós vamos fazer esta oração da armadura de Deus. Capacete da salvação para blindar a sua mente. O escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados. Dardos são o quê? Pensamentos, palavras de pessoas que estão lançando sobre a sua vida, sobre a sua mente. Então nós vamos orar agora. Eu peço que você coloque a mão sobre a sua cabeça e fale o seu nome completo. Eu, Rafael, tal, completo. Dos seus filhos, do seu esposo, de quem você quiser. Fale o nome dele completo, mas principalmente primeiro o seu. Com a mão sobre a sua cabeça e nós vamos orar agora. E depois desta oração, que eu fizer esta oração, a sua vida não será mais a mesma. Cairá por terra toda a armadilha do diabo e todo pensamento plantado em nome de Jesus vai ser destituído da sua mente. Vai haver um detox espiritual. Vai limpar o cachê agora com esta oração. Coloque a mão sobre a sua cabeça assim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro juntamente com esta pessoa. A armadura de Deus nós oramos. Nós tomamos agora o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas nós cingimos os nossos lombos com a verdade. A couraça da justiça nós vestimos. Calçamos os pés na preparação do evangelho da paz. Tomamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus para a nossa batalha espiritual. Mas agora, principalmente, colocamos o capacete da salvação. Em nome de Jesus, todo pensamento que foi lançado por invejosos, toda palavra maliciosa, toda palavra de maldição, desde a infância, na adolescência, na vida dessa pessoa, eu declaro em nome de Jesus que caiu por terra. A partir de hoje, você vai começar novos projetos e você vai ter começo, meio e fim. Eu declaro que todo sentimento de inferioridade, todo sentimento e pensamento de abandono, todo pensamento de rejeição cai por terra agora em nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Toda batalha espiritual na sua mente cessa agora. Toda essa pessoa que está ouvindo esta oração, todo nome que foi pronunciado aqui neste vídeo, eu declaro a libertação e a restituição e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. A proteção da armadura de Deus por completo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a libertação espiritual financeira. Vai ser incrível. Então, se inscreva no meu canal e digita aqui embaixo, eu recebi. Para você não perder nada, ative o sininho também e nós vamos estar junto aqui semanalmente, palavras abençoadas de Deus, para que você seja livre e restituído. Deus te abençoe.